O DCU é um reboot muito estranho, pois é ao mesmo tempo um reboot total e um reboot parcial do DCU. Dependendo da parte do mundo, Superman, Batman, Mulher Maravilha e o resto da Liga da Justiça recebem reboots completos. Existe o chamado cânone flexível, com projetos do DCU cujos eventos ocorreram de forma vaga, como o Esquadrão Suicida, Pacificador Temporada 1 e Besouro Azul. Mas quais partes desses projetos são cânone ou não? É isso que vou discutir neste vídeo. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro nobre ou superior para acesso antecipado aos vídeos. Obrigado aos membros Rei pelo apoio extra. Seguindo a ordem de lançamento. Esquadrão Suicida, de 2016, foi uma adição tardia à lista de projetos de cânone flexível, já que James Gunn o incluiu ao citar esses projetos. Nós já sabíamos de algumas escolhas de elenco que eram cânone, mas como podemos ver pelas aparições de Amanda Waller, Harcourt e Economos em Adão Negro ou Shazam, Fúria dos Deuses. Existem escalações de elenco totalmente não relacionadas e sobrepostas entre o DCU e o DCEU, mesmo com aparições que não são cânone de forma alguma. Até o momento, não há absolutamente nada exclusivo de Esquadrão Suicida que saibamos ser cânone, mas considerando que essas escalações se originaram lá. Viola Davis como Amanda Waller e Joel Kinnaman como Rick Flag são escalações cânone para o DCU. Fora isso, acho que os eventos desse filme acabarão sendo os mais vagamente canônicos para o DCU. O Esquadrão Suicida foi criado em 2016, Waller e Flag estavam envolvidos, e é isso. Dito isso, há coisas desse filme que são totalmente fora do cânone. O Superman é citado como razão para criar o Esquadrão Suicida, mas ele só surgiu em 2022. Se o Esquadrão foi criado naquela época, o Superman não influenciou essa decisão. O Flash aparece, mas provavelmente ainda não existia. Ezra Miller como Flash, Ben Affleck como Batman e Jared Leto como Coringa são escolhas de elenco que claramente não fazem parte do cânone do DCU. Eu poderia ver eles trazendo de volta quase qualquer outra pessoa, talvez não. Will Smith é o pistoleiro. Com tudo isso em mente, acho que Esquadrão Suicida é tão vagamente cânone no DCU, e nem é um filme bom. Não incluiria esse filme em uma maratona do DCU, mesmo no DCEU, Esquadrão Suicida e o Esquadrão Suicida já pareciam um pouco conectados. Indo para a sequência muito mais cânone, o Esquadrão Suicida tem eventos que são praticamente totalmente cânone. James Gunn definiu o cânone do DCU assim. O cânone tecnicamente começa com o lançamento de Creature Commandos. Nada antes disso é cânone, a menos que seja mencionado especificamente na tela. Nenhum dos projetos vagamente canônicos é realmente cânone, mas, se quiser, pode incluí-los em uma maratona do DCU. Em O Esquadrão Suicida, o projeto Estrela do Mar aconteceu. Amanda Waller, vivida por Viola Davis, mandou o Esquadrão Suicida para Courtney Maltese proteger segredos dos Estados Unidos. Pelo nome do projeto, dá pra supor que enfrentaram Starro, e sabemos que o Pacificador matou Rick Flag no fim. Os membros confirmados como cânone do Esquadrão são o Pacificador, interpretado por John Cena, e o Tubarão Rei, interpretado por Sylvester Stallone. Apesar de Dan Bradley Baker dublarem Comandos das Criaturas e Idris Elba ser o Sanguinário, a equipe de apoio incluía Doninha, Sean Gunn e Rick Flag, Joel Kinnaman. Doninha se afogou, mas sobreviveu. Seus olhos parecem maiores do que nos Comandos das Criaturas, talvez por escolha artística ou porque o Doninha do DCU realmente tenha olhos maiores. Para deixá-lo mais fofo que no DCEU faz sentido pela sua história. Depois, Flag entrou para a equipe principal e a Arlequina pode ter feito parte também. James Gunn fez um podcast revendo Pacificador, onde ele definiu o que é e o que não é cânone. Frustrantemente, há menções de nomes sobre os quais eles não falaram, como Coringa, Chapeleiro Maluco, Charada e Arlequina. Mas eles desmentiram a canonicidade do Batmirim que foi mencionado exatamente na mesma cena que a Arlequina. Então eu realmente acho que a Arlequina estava lá. Ela pode não ser interpretada por Margot Robbie, vamos ver. A Caça-Ratos também foi citada em Pacificador, o que foi importante para a relação dele com o pai. Sobre o medo do sanguinário de ratos e de estar em equipe com alguém que os controlava, podemos supor que a Caça-Ratos e o rato dela, Sebastian, estavam presentes. A participação da atriz ainda é desconhecida. John Canimos de Steve Egg, Amelia Harcourt de Jennifer Holland e Flo Crawley de Tanasha Kajisa são todas escolhas de elenco canônicas, cujos papéis no filme também são totalmente canônicos. Eles faziam parte da Força Tarefa X e traíram Waller para ajudar o Esquadrão. Harcourt e Economos foram punidos com o Projeto Borboleta, enquanto Flo conseguiu escapar e agora é diretora do FBI. Como em Superman, o Esquadrão Suicida também traz muitos elementos não canônicos. Alguns atores viverão personagens diferentes, tornando essas escolhas não canônicas. Como Michael Rooker como Savant, Nathan Fillion como TDK e Sean Gunn como Homem Calendário, Bloodsport é cânone. No DCU, ele não se envolveu com o Superman, pois esses eventos ocorreram antes da estreia do herói, conforme confirmado por Gunn, por motivos semelhantes.
Pode-se supor que Mongal não estava presente, já que não poderia estar na Terra antes da estreia do Superman. Gunn disse que o Capitão Boomerang pode estar em situação parecida. Ele não sabe se o Flash já havia estreado nos eventos de Pacificador. Dependendo do que acabarem fazendo com o Flash, Capitão Boomerang pode não ter participado. Superman é citado, mas ainda não tinha aparecido. Em 2021 mencionam Kryptonita. Eles não saberiam o que é isso, mesmo que existisse na Terra. E se soubessem, não chamariam de Kryptonita. O Homem-Bolinhas não foi mencionado, mas podemos supor que ele provavelmente estava presente. O Dardo provavelmente também estava presente, considerando que seu dardo é importante para a trama. Enquanto o Blackguard, o Savant e o TDK, sem considerar os atores dos dois últimos, podem ser canônicos ou não. Dito isso, o Blackguard é um vilão do Gladiador Dourado, e o Gladiador Dourado ainda não apareceu. Acho que com o Esquadrão Suicida é basicamente isso, todos os eventos são canônicos. Os personagens e as escolhas de elenco da equipe principal e da equipe técnica são todas canônicas, enquanto os personagens e o cânone da equipe B e dos criminosos em Belle Reve geralmente não são cânones, a menos que sejam importantes para a trama. Tudo relacionado ao Superman é retirado. Para uma maratona do DCU, certamente incluiria o Esquadrão Suicida como primeiro projeto. Ele estabelece bases para várias coisas, como Pacificador, Comando das Criaturas, talvez Waller, e há só algumas coisas a ignorar. Pacificador é ainda mais canônico, pois só a aparição da Liga da Justiça não é. Esses eventos ocorreram quase igual, mas com a Gangue da Justiça, não a Liga. Isso foi antes do lançamento da primeira temporada de Pacificador. Então isso é um palpite completo, mas estou tão certo de que é isso que eles estão fazendo que estou afirmando como um fato. Se você não prestar atenção nesses eventos, pode assistir Pacificador inteiramente como um projeto do DCU, ou pelo menos isso é verdade. Quando falamos dos eventos, há elementos além deles, como diálogos e elenco. Muitos não são cânone, como descobrimos no podcast Peacemaker Rewatch. Em relação ao elenco, tudo pode ser considerado cânone, exceto Chuka Woody e Woody, como Mern. Como Gunn disse no podcast, ele não considera essa escalação cânone porque quer escalar Chuka Woody e Woody como outro personagem humanoide. Enquanto isso não ocorre, você pode vê-lo pensando nesse ator, mas se ele for escalado como outro personagem humano, essa escalação deixa de valer. No DCU, provavelmente nunca veremos ele em um anteriormente em para evitar sobreposição, já que é a primeira vez que o menciono. Jason Momoa como Aquaman no final claramente não é canônico no DCU. Fora a cena da Liga da Justiça, o que foge do cânone são alguns diálogos. Pacificador gosta de citar nomes. E ao longo da temporada, os seguintes personagens da corrente contínua são mencionados. Esses personagens foram confirmados como canônicos. Tem o Dalman e a Dama Fantasma também existe. Talvez ele tenha sido um combatente da liberdade na Segunda Guerra Mundial. Tem o Matter Eaterlad, que pode ser um membro viajante do tempo da Legião dos Super-Heróis ou um herói anacrônico atual. Tem o Homem-Pipa, confirmado que lutou contra o Pacificador e também confirmado que ainda está vivo. Coringa, Chapeleiro Maluco e Charada são todos mencionados durante a primeira temporada de Pacificador, mas a canonicidade deles não foi discutida no podcast. Esses personagens provavelmente já existiam naquela época, pois são clássicos. Entre os vilões da Bat-Família, Coringa e Charada se destacam ao lado do Chapeleiro Maluco. Isso pode ser mantido como cânone. Depois há um grupo de super-heróis conhecidos sobre os quais James Gunn não quis comentar a canonicidade. Talvez por serem importantes e ainda não saberem o que fazer com eles, esses personagens podem ou não já existir durante a primeira temporada de Pacificador. Inclui Aquaman, Flash, Mulher Maravilha e Arqueiro Verde. Mas a Mulher Maravilha, penso que ela já deveria estar presente desde então, apenas um ano depois. Durante Comando das Criaturas, Circe é a principal vilã. Outros inimigos da Mulher Maravilha aparecem em segundo plano, e Themyscira é um local estudado e famoso. A Mulher Maravilha já existe há muito tempo. Já o Aquaman, segundo James Gunn, provavelmente ainda não é um herói famoso. Provavelmente já decidiram o que fazer com ele. Já sobre o Flash e o Arqueiro Verde, acho que ainda não decidiram. Ninguém escreveu ou incluiu eles em roteiros, a menos que já tenham feito isso em segredo. Até que todos esses personagens sejam mencionados ou apareçam no DCU, não sabemos se essas menções são cânone ou não. E ainda tem o Batmite, que definitivamente não é cânone. Ele pode existir em algum momento, talvez até na quinta dimensão atualmente. Mas o Batman certamente não o encontrou, ou, se encontrou, ele não é um vilão famoso. Assista a primeira temporada de Pacificador, que faz parte do DCU. Exceto pela cena da Liga da Justiça, é ainda mais DCU do que parece. Por fim, do DCU, temos o Besouro Azul, que é uma coisa totalmente diferente. O Besouro Azul vai ganhar uma série animada ambientada no DCU, que deve dar continuidade aos eventos do filme do Besouro Azul. Vai se afastar da história do filme para contar algo novo. Xolo Maridueña reprisará Jaime Reis na dublagem e em live action sempre que ele aparecer. Provavelmente vamos ver o que é e o que não é cânone do filme no DCU nessa série.
Mas, sinceramente, o filme é tão separado do DCU e tão independente que quase não há nada que não deva continuar sendo cânone no filme. Jaime Reyes se tornou o Besouro Azul em 2023, que, nessa linha do tempo não convencional da corrente contínua, o Superman existe há só 3 anos, mas Hal Jordan já atua como Lanterna Verde há 30 anos, não há problema nisso. Ted Kord e Dan Garrett já foram Besouros Azuis, o que encaixa bem na história do DCU. Os elencos não se sobrepõem e Planara City combina com o DCU. A única coisa que precisaria ser tornada não canônica são algumas pequenas menções e referências. Batman e Superman foram mencionados, o que neste momento deve ser completamente aceitável. Ambos já haviam estreado até aqui. O Flash é citado, mas talvez ainda não tenha aparecido. A Lex Corporation é mencionada no DCU como Luthor Corp, só isso. Os únicos elementos não canônicos de Besouro Azul são que eles dizem LexCorp em vez de Luthor Corp, e talvez uma menção ao Flash. Então, com Besouro Azul, ele deve ser absolutamente incluído em uma maratona do DCU, ou pelo menos comece a incluí-lo assim que a série animada do Besouro Azul for lançada. Até lá, é irrelevante, embora o Besouro Azul tenha feito um cameo em Comandos das Criaturas. Então acho que a partir de agora, para recapitular, Esquadrão Suicida por enquanto é quase totalmente não canônico, e eu não o incluiria como parte do DCU de jeito nenhum. O Esquadrão Suicida é quase todo canônico, a primeira temporada de Pacificador é praticamente canônica, e Besouro Azul só traz uma ou outra referência não canônica. Mesmo assim, quando se fala de projetos totalmente canônicos do DCU, tecnicamente começa com Comandos das Criaturas, uma série derivada de um filme e uma continuação da outra série derivada desse filme, que vai ganhar uma segunda temporada que é totalmente canônica. Está meio bagunçado, então incluiria o Esquadrão Suicida, a primeira temporada de Pacificador e Besouro Azul juntos. Se você acompanha todo o DCU e deseja todo o conteúdo, espero que este vídeo tenha esclarecido, exceto se a segunda temporada de Pacificador já fizer isso, aí este vídeo será desnecessário.